amigos, como vocês estão? Que bom ter mais uma vez vocês aí ligados junto comigo para estudarmos a Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Nós vamos estudar hoje o tema de número 41, que tem como título Nosso Modelo. Vocês sabem quem é o nosso modelo? Será que nós temos muitos modelos a serem seguidos? Nós sabemos que na Palavra de Deus existem muitos personagens marcantes e alguns dos quais nós até nos inspiramos neles. Mas quem é o nosso verdadeiro modelo? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E antes de iniciarmos o estudo, eu te convido a fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos nos ajoelhar. Santo e eterno Pai, soberano Criador do Universo, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. E o nome de Seu Filho único, o bendito e amado Senhor e Salvador Jesus. Somos gratos por podermos mais uma vez estudar com os nossos telespectadores a Tua Santa Palavra. Suplicamos as Tuas ricas bênçãos sobre cada um de nós. Sobre mim, que estou aqui deste lado para ministrar esse estudo, e sobre os nossos telespectadores, nossos amigos, irmãos que estão do outro lado acompanhando a ministração da Tua Palavra. Que o Teu Divino Espírito nos ilumine para compreendermos e entendermos o assunto que estudaremos hoje. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu perdão pelas nossas faltas e te oramos agradecidos em nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. Então, através da primeira pergunta, nós já vamos ter uma boa noção de quem é o nosso exemplo. Seria Moisés? Seria José do Egito? Seria até mesmo José, o pai de Jesus? Seria Samuel, um grande personagem, ou Davi? Ou seria um outro ainda que eu não citei aqui? Talvez você já até saiba, né? Mas vamos então para a primeira pergunta para entrarmos no assunto propriamente dito. Os passos de quem devemos seguir? Vamos então ver a resposta. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 São Pedro 2, verso 21. Então, nós devemos seguir as pisadas aqui de uma forma figurada, né? O que seria seguir as pisadas de Jesus? Não é ver onde Jesus deixou as pegadas e ir naquele mesmo caminho. Não é isso. Aqui está nos dizendo, de forma simbólica, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, seguir os seus passos, procurar estudar sobre a sua vida, ver como ele agiu aqui nessa terra e procurar imitá-lo em suas ações, em suas atitudes, em sua dedicação à vontade de Deus e à obra de espalhar o Evangelho, espalhar a boa nova da salvação às outras pessoas, ensinando, também ministrando curas, né? Promovendo a saúde das pessoas. Então, esse deve ser o nosso grande objetivo, o nosso modelo a ser seguido, seguir os passos de Cristo. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Como deve andar o cristão? Então, aqui, uma pergunta ainda mais específica, né? Como nós, como cristãos, devemos andar
aqui nesta terra. Vamos ver um pouco do que a palavra de Deus diz. É lógico que a palavra de Deus ela tem muito a dizer sobre como deve o cristão andar. Mas aqui nós vamos ver um texto específico que diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 São João 2, versículo 6. E aí tem também o texto de Colossenses 2, versículo 6. Então, vamos aqui ver também o outro texto. Acompanhe aí comigo, se você tem a sua Bíblia, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, em Colossenses 2, versículo 6, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, nós vemos aqui que esses dois textos vêm nos dizendo que o cristão ele deve andar em Cristo, andar como ele andou, se comportar como ele se comportou. Ele disse que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o havia enviado. Será que você e eu, como cristãos, estamos fazendo a nossa vontade, fazendo aquilo que nos apetece, aquilo que está de acordo com as nossas inclinações, os nossos gostos, as nossas preferências, ou estamos andando de acordo com a vontade do Pai? Pois foi isso que Cristo fez. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 3. Que sentimento devemos nós ter? Veja aí na sua tela o que diz a palavra de Deus em resposta a essa pergunta. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. A mente, ou como diz outra versão, sentimento de Cristo, caracterizava-se pela humildade. Versos 6 a 8, de Filipenses 2. Confiança em Deus, São João 5, 30 e 6, 38. Preocupação com os outros, Atos 10, 38. E boa vontade de sacrificar-se e sofrer, e até morrer pelo bem dos outros. 2 Coríntios 8, 9, Romanos 5, 6 a 8 e 1 São Pedro 2, 24. Então nós vemos aí que o sentimento que deve existir em nós é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de humildade, de amor pelo semelhante, estar disposto até mesmo a entregar a própria vida, se necessário for, para a salvação de uma alma. Esse deve ser o nosso sentimento. Pergunta 4. Que exemplo deu Cristo em criança quanto à obediência prestada aos pais? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. São Lucas 2, versículo 51. Então aqui nós vemos, mais especificamente para as crianças, que Jesus também foi um modelo para as crianças. Mesmo as crianças podem imitar a Cristo. Em que sentido? Obedecendo a seus pais. Assim como Jesus obedeceu, assim como Jesus foi sujeito a seus pais, os filhos também precisam estar sujeitos aos pais, porque os pais sempre querem o bem de seus filhos. E os filhos precisam ter isso em mente e obedecê-los. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 5. Como são descritas sua meninice e juventude? Então vamos aqui ver um pouco o que a Bíblia diz a respeito da infância de Cristo e da sua juventude. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. São Lucas 2, versículo 52. Então nós vemos aqui que Jesus não crescia somente em estatura, ele crescia também em sabedoria e em graça. Não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Ou seja, Jesus se desenvolveu de forma
muito importante, obtendo aí sabedoria, graça, né? Ou seja, aceitação e um desenvolvimento pleno. Jesus ele experimentou quando criança, depois na sua juventude, demonstrando assim então realmente que ele era uma pessoa especial, né? E esse exemplo ele precisa ser seguido hoje. Precisamos também ter desejo, ter interesse em nos desenvolver de forma a obter sabedoria, buscando sabedoria na palavra de Deus, em obedecer à vontade de Deus, em graça diante dos homens, diante de Deus, para que assim possamos estar imitando este exemplo especial. Vamos para a pergunta 6. Que exemplo deu ele com respeito ao batismo? Então vamos aqui ver um outro aspecto, né, da vida de Cristo, que é o seu aspecto aí religioso, vamos dizer assim, né, no qual ele também nos deixou um exemplo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. São Mateus 3, 13 a 15. Então nós vemos aí que Jesus ele foi batizado, né, por João. Nós sabemos que Jesus ele não precisava ser batizado, porque Jesus ele não tinha pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. E o batismo é uma cerimônia na qual nós nos submetemos para termos apagados os nossos pecados, cancelados os nossos pecados. É uma demonstração pública de que nós aceitamos a Cristo, morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele o fez para nos dar o exemplo, para que ele pudesse cumprir toda a justiça, como ele respondeu a João. Tanto que João ele não queria batizar Jesus. Isso mostra que João sabia que Jesus não precisava ser batizado. Mas quando Jesus insistiu e explicou que aquilo era conveniente que acontecesse para que ele cumprisse toda a justiça, então foi aí que Jesus aceitou. Vamos agora para a pergunta 7. Como ensinou Jesus a vida de oração? Aqui um outro aspecto da vida religiosa de Cristo, que ele deixou um exemplo muito bom para nós, muito importante. Acompanhe aí em sua tela a resposta a essa 7ª pergunta. Como ensinou Jesus a vida de oração? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. São Lucas 6, versículo 12. Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. São Lucas 9, versículo 28. Então nós vemos aí que Jesus ele ensinou uma vida de oração íntima. Ele passava noites em oração. Ele também chamava os seus amigos ali, os seus discípulos mais chegados para orar a Deus. Então, este é um grande exemplo. Será que nós temos feito isso? Você, por exemplo, já passou uma noite toda em oração? Eu nunca passei. Eu confesso aqui que eu nunca passei uma noite todinha em oração. Eu já passei uma noite todinha em vigília. Ali orando, mas cantando, buscando a Deus, também refletindo na sua palavra. Passei algumas noites em vigílias, juntamente com outras pessoas, buscando a Deus em oração, mas também em louvor, em estudo da palavra, em dinâmicas ali especiais, religiosas, né? E Jesus também convidava amigos para orar com ele. Então este é um grande exemplo, né, que nós devemos seguir. Vamos para a 8ª pergunta. A que espécie de trabalho dedicou Jesus sua vida? Vamos ver aí a resposta. Diz assim: o qual andou fazendo o bem. Atos 10, 38. Então, olha que interessante, né? O trabalho de Jesus era fazer o bem. Ele dedicou grande parte de sua vida, né? 3 anos e meio de seu ministério, de sua vida aqui nessa terra, ele dedicou
fazendo bem. E nós precisamos seguir esse exemplo. Hoje existem muitas pessoas por aí fazendo o trabalho voluntário, né? Fazendo bem a algumas classes de pessoas específicas. Isso é algo muito nobre e é um exemplo muito bom que nós devemos seguir, né? Não só da vida dessas pessoas, mas principalmente imitar aí o modelo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas precisamos ter sempre o cuidado de não querer promover e mostrar para as pessoas o bem que nós estamos fazendo. Porque Jesus, quando fazia o bem, muitas vezes ele falava, ó, vai e não fala para ninguém. Então precisamos ter essa preocupação, né? Saber que o único que precisa saber, é lógico que fatalmente uma pessoa ou outra vai ficar sabendo, mas aquele que realmente precisa saber é o nosso Pai Celestial. Vamos para a 9ª pergunta. Pergunta 9 diz assim: por quem e por que deixou Cristo as riquezas celestes? Vamos ver a resposta aí. Veja em sua tela o que diz 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então nós vemos aí que Jesus deixou a riqueza celeste que ele tinha, veio a este mundo assumir uma vida de privações, de pobreza, desde o seu nascimento. Foi o nascimento mais humilde, mais degradante que houve aqui nessa terra. Ele se submeteu a tudo isso para que você e eu pudéssemos nos enriquecer com a dádiva da salvação. Que exemplo maravilhoso, que exemplo de abnegação, que exemplo de entrega, que exemplo de total renúncia que nós devemos seguir, né? E quão pouco nós temos deixado hoje em prol da salvação de outras pessoas, né? É um grande exemplo e é uma grande mensagem para que nós venhamos refletir em nossa vida. Pergunta 10. Quando injuriado e maltratado, que fazia ele? Então vamos aqui ver qual era a reação de Jesus quando injuriado e maltratado. Veja aí o que a palavra de Deus vem nos dizendo. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 São Pedro 2, versículo 23. Então, olha, meus amados, Jesus ele não revidava a injúria, ele não revidava as ameaças, ele era uma pessoa mansa, tranquila, e assim devemos também nós ser hoje. Como você reage quando você é injuriado? Será que você injuria, você xinga de volta a pessoa? Quando você é agredido, você agride de volta, seja com palavras ou com agressões físicas? E muitas vezes as pessoas, até os cristãos, eles dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Será que essa é a atitude de um cristão? Será que quando você está nas mais variadas situações da vida, seja nos estudos, na escola, seja no seu emprego, seja na sua casa, seja no trânsito, muitas vezes, quando você é prejudicado ou você se sente prejudicado, você tem tido reações totalmente contrárias às reações que um cristão deveria ter? Pense nisso. Lembre-se que Jesus, ele é o nosso modelo e ele nos dá força, ele nos ensina a sermos pessoas equilibradas, pessoas temperantes, pessoas que tenham domínio próprio. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 11. Como orou ele pelos que o crucificaram? Veja o que Jesus disse nessa oração. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São Lucas 23, 34. E também ver Atos 3, versículo 17. Vamos ver o que Atos 3, 17 vem dizendo. Atos 3, versículo 17. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Então nós vemos aí que Jesus, o príncipe da vida, quando estava morrendo, e quando aquelas pessoas estavam ali escarnecendo dele, Jesus orou para que o Pai perdoasse os pecados daquelas pessoas, porque elas não tinham noção do que elas estavam fazendo. Será que você tem orado pelos seus inimigos, pelas pessoas que o estão maltratando, pelas pessoas que talvez você, jovem, está sofrendo bullying na escola? Será que você tem orado pelos seus provocadores, por aqueles alunos que não querem a sua amizade, mas querem escarnecer de você? Siga esse exemplo de Jesus. Ore pelos seus algozes, pelos seus inimigos, por aqueles que o maltratam, por aqueles que o perseguem, porque você vai ver que você vai se sentir bem melhor se você fizer isso. Vamos para a próxima pergunta, e é a última pergunta, pergunta 12. Qual é o inspirado testemunho dado a seu respeito, a respeito de Cristo? Veja aí em sua tela o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, versículo 9. Então olha que interessante, né? O que está em destaque aí nesse texto. Jesus amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Esse é um grande exemplo que nós devemos seguir. Amar a justiça, amar aquilo que é justo, que é correto, e seguir e aborrecer a iniquidade. Se nós pudéssemos resumir todo esse estudo aqui, nós ficaríamos com essa frase, né? Vamos amar a justiça, amar o que é correto, o que é justo, e aborrecer a iniquidade, aborrecer aquilo que é errado, e evitar correr daquilo que é errado. Que Deus os abençoe, que nós venhamos seguir o exemplo de Cristo e continuar estudando a sua palavra e colocando em prática os seus ensinamentos em nosso viver diário. Muito obrigado pela companhia, que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Até mais!